Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe Gerari e hoje eu vou estar aqui com vocês para conduzir o evento de hoje, né, falar um pouquinho mais sobre como conciliar, né, a preparação para os vestibulares aqui no Brasil, aos applications no exterior. Né, isso é algo que tem sido, eu diria, cada vez mais comum entre os nossos alunos que se preparam conosco. Alguns estão 100% certos, querem estudar fora, outros não. Tem alguns que estão completamente divididos. Então, né, traçar um planejamento aí para fazer os applications em paralelo aos vestibulares pode ajudar bastante de você manter essas portas abertas. Né? Então, aqui, a agenda de hoje, eu vou falar rapidinho sobre o Daqui para Fora. Afinal de contas, muitos dos eventos têm algumas famílias que estão começando aqui a nos conhecer. Vou explicar brevemente o processo seletivo, e aí traçar, né, como fazer uma boa preparação em paralelo. Um outro ponto importante também, muitos dos alunos que se preparam conosco, às vezes não estão certos em relação ao curso, do que querem fazer, e aí eu vou explicar como que a gente trata isso aqui na Daqui para Fora, e aí depois eu abro para as dúvidas de vocês, tá? Então, para quem ainda não nos conhece, pessoal, Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 vem preparando jovens para ingressar em universidades no exterior. Ao longo desses anos já foram mais de 3.500 estudantes. Inclusive eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora lá em 2007, estou aqui desde 2014, tive o privilégio de acompanhar vários alunos e famílias nessa trajetória. Nesses anos nós já enviamos mais de 30 mil de applications de estudantes. Então hoje a gente tem uma base de dados aí bem interessante para nos ajudar, né, na hora de fazer as recomendações. Tivemos aprovações aí em algumas das principais universidades do mundo, e somados, os nossos alunos já conseguiram mais de 700 milhões em bolsas de estudos. Hoje a nossa equipe tem muitos profissionais que fizeram graduação no exterior e que passaram por toda essa vivência aí de estudar fora, e sem dúvida nenhuma o maior motivo de orgulho aqui são os resultados dos nossos alunos ao longo dos anos. Aqui algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados. Hoje a gente atua em 4 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e na Holanda. E um ponto super relevante, é o que eu sempre gosto de frisar, né? Aqui são alguns dos exemplos das faculdades mais renomadas e conhecidas, só que a gente não tem nenhum tipo de convênio ou relação comercial com as universidades. Então, né, a gente pode trabalhar muito além dessas universidades, inclusive avaliando qualquer opção de faculdade dentro desses 4 países. O nosso papel é ajudar os candidatos a serem os melhores possíveis e enviarem as melhores candidaturas para cada uma das universidades. E aí, sempre que eu mostro esse slide ou que eu estou conversando com estudantes e famílias interessadas em estudar fora, eu sinto aquela, né, aquela dúvida: será que eu tenho chances? Será que dentro do que eu estou procurando as minhas chances de sucesso seriam boas? E para isso a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês respondem algumas dúvidas iniciais, e aí a gente já consegue ter uma primeira ideia da chance que você teria de estudar fora. Então, né, a análise está lá no chat, super recomendo que vocês façam, para a gente ter essa primeira avaliação. É um bom ponto de partida para quem está começando agora aí a considerar estudar fora. Mas vamos lá. Aqui um outro ponto: os resultados da nossa turma de 2022, que em termos de resultados foi o nosso melhor ano na história. Aqui especificamente as faculdades americanas, né, as top 15 e as top 30 dos Estados Unidos, e aqui nas faculdades canadenses e da Europa. Tá? Então foi um ano super positivo aí em termos de resultados dos nossos alunos. Mas vamos lá, então entrando já aqui nos temas que eu vou abordar hoje, a gente sempre gosta, e vocês vão ver muito nos nossos eventos, a gente revisando o processo seletivo, porque é importante para você memorizar, entender como funciona, entender os critérios de avaliação. E o processo lá é dividido em 2 etapas: acadêmica e pessoal. Na parte acadêmica, vão ser avaliados a média geral de notas do 9º até o 3º ano do ensino médio, e vão ser necessárias algumas provas também. Para quem está mirando nas universidades americanas e uma ou outra universidade canadense, é necessário fazer o ACT ou o SAT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Tá? Vão ser necessárias também provas de proficiência em inglês. E aí, pessoal, é para qualquer um dos países onde a gente atua. As provas hoje mais comuns e conhecidas são TOEFL, IELTS, tem a prova do Duolingo também. E até para quem tiver dúvidas sobre esse tipo de prova, acabou de sair uma matéria essa semana no nosso blog, falando um pouquinho mais sobre cada uma delas. E por último, tem uma prova a prova de proficiência, e tem o Enem, que ele é considerado, né, principalmente em universidades canadenses, algumas delas vão avaliar, e tem uma outra na Europa também,
Eu sempre gosto de frisar que o Enem, nesses países, ainda não é como em Portugal, que só ele por si só te dá um acesso direto à universidade. Eles ainda vão avaliar os outros pontos, mas ele tem sido cada vez, né, mais considerado pelas universidades. Uma vez que você passou por esses critérios acadêmicos aqui, eles entram na fase pessoal, onde vão se avaliar as cartas de recomendação, em geral de coordenador ou de professor da escola. Então, super importante escolher aqueles professores que te conhecem melhor e que vão conseguir falar de uma forma mais pessoal sobre quem é você. E por último, vem as atividades extracurriculares. Aqui é qualquer coisa que você se envolva fora do currículo obrigatório da escola, tá? Pode ser algo fora da escola ou ainda dentro da escola, desde que não faça parte do currículo obrigatório. Essas atividades e experiências de vida, né, em geral, que vocês vão ter ao longo desses 4 anos, elas são muito importantes porque elas podem se refletir nas redações. No último ano, né, de candidatura, para cada faculdade que você se candidata, você vai ter que fazer 1, 2, 3 ou mais redações, muito pessoais, né, os temas variam um pouquinho, mas, por exemplo, defina sucesso. Se a sua vida fosse um livro de 300 páginas, o que estaria escrito na página 247? Então, as universidades querem conhecer um pouco mais sobre você, o que é único sobre você, e os temas são revelados com bastante antecedência, e os estudantes fazem essas redações de casa. Tá? E, por último, aqui a gente coloca como extras entrevistas. Não são todas as faculdades que fazem, são algumas. Quando tem entrevista, é por vídeo, e aqui é muito para ter certeza de que tudo que você falou nas redações, o que os professores falaram nas cartas, refletem quem você é na realidade, e também entender o quanto que você está interessado naquela universidade. E para alunos que estão pensando em cursos artísticos, como cinema, atuação, música, arquitetura também entra aqui, tem muita universidade que vai pedir um portfólio ou até mesmo uma audição por vídeo. E em algumas das faculdades que são mais direcionadas para artes, essa aqui, com certeza, é a parte mais importante do processo. Tá? Então, sempre tenham isso em mente, vocês vão ver que, na hora que eu estiver falando aqui dessas estratégias de preparação em paralelo, muito do que vocês viram aqui no processo seletivo vai se repetir. Tá? E aí, né, tendo isso em mente do processo, é importante e é extremamente possível fazer uma preparação em paralelo. Para você fazer essa preparação e conseguir fazer ela muito bem feita, o ideal é começar com antecedência. E aí todo mundo, né, nas minhas reuniões pergunta, mas quando que é o ideal começar? Qual que é a melhor data? Assim, é muito variável, né? O ideal, eu diria, se possível, é começar a partir do 9º ano do ensino fundamental, começar a se preparar, porque quando você, né, tudo que você faz é avaliado. São todos os nossos alunos aqui daqui para fora que começaram no 9º ano? Não, tem gente que começa mais tarde, e assim, ainda assim dá para ter bons resultados, começando no 1º, no 2º, mas vocês vão entender que quanto mais tempo você tem, mais fácil é de conciliar tudo ao mesmo tempo. Né? E aí, então, o que é esse conceito que a gente fala de você manter essas portas abertas aí para ter mais opções? Então, quando você está se candidatando para o exterior, você vai começar a enviar suas applications no final do seu 3º ano do ensino médio. Normalmente, os prazos vão variar entre novembro, do final do seu 3º ano, eu diria que até fevereiro, nas principais faculdades do ano seguinte. Esse é o mesmo período que você vai estar fazendo o Enem, aqui no Brasil. Dezembro, geralmente, já costumam ter vestibulares. Os resultados no Brasil saem em janeiro, para começar as aulas aqui em fevereiro, e normalmente os resultados no exterior vão começar a sair a partir de março. Tá? Então, o que é muito interessante aqui? Cada vez mais a gente tem alunos que começam as aulas, são aprovados em 3, 4, 5 universidades, e aí, antes de tomar a decisão, eles vão lá visitar, conhecer a universidade, comparar a faculdade em que você foi aprovado lá, que tipo de bolsa você teve, com a universidade que você está fazendo aqui. E aí fica uma decisão muito mais fácil de se tomar, porque você sabe exatamente o que você está ganhando e o que você está perdendo, no caso, né, saindo daqui, e fica uma decisão muito mais tranquila. Então, essa opção de prestar mais vestibulares, como eu falei lá no começo, tem sido cada vez mais comum, já porque o curso no exterior só inicia em agosto. Né? Então, em termos de linha do tempo aqui, é extremamente viável e tranquilo de você prestar os vestibulares e esperar para comparar os seus resultados. Aí começam aqui a importância de vocês começarem a analisar isso e se preparar com antecedência. E a primeira delas é que quanto antes você começa, mais chances você tem de fazer a prova. Aqui eu vou dar exemplo específico das provas do SAT e do ACT, né? Então, fazendo esse caminho aí que eu expliquei aqui para vocês, um aluno que
começa a olhar para as provas, né, no terceiro ano, anualmente você tem 5 provas do SAT e 7 provas do ACT. Então, né, se você chegou no começo do terceiro ano e precisa fazer prova, poxa, você ainda tem várias chances aqui. Porém, quando a gente fala aí de preparação para o exterior, quando você está no seu terceiro ano, no seu segundo semestre, né, para quem vai se candidatar para fora, você acaba tendo algumas demandas, ou várias demandas de application, de documentação, refinar redações. Então, a gente sempre fala que o ideal aqui é, se possível, você não precisar dessas provas, você já ter finalizado elas antes e deixar mais como uma segurança caso não for bem, né, em provas anteriores aqui. No primeiro semestre, você já vai começar também a ter algumas demandas na candidatura de seleção de faculdades, a gente já começa, né, o trabalho de redações com os nossos alunos. Tendo isso em mente, cada vez mais os nossos estudantes estão começando a se preparar para as provas no segundo ano do ensino médio. Então, você vai ter todas essas datas também aqui no segundo ano. Eu diria que o mais comum é começar a preparação no segundo ano para fazer, no primeiro semestre do segundo ano, para fazer as provas no segundo semestre. O que a gente tem visto normalmente é os alunos fazem as provas de 2 a 4 vezes para chegar na melhor nota. O mais comum, é claro, tem exceções, às vezes alguém já na primeira prova consegue a melhor nota possível. E aí o ideal é você fazer talvez umas 2 vezes nesse semestre aqui, e depois, se necessário, repetir mais uma vez no semestre do terceiro ano, tá? Então, você tem mais chances para se preparar e fica mais tranquilo. Eu vi que chegou aqui uma pergunta no chat, né, para quem está no terceiro ano, e o quanto antes, aí, né, se não está inscrito aqui na prova do SAT de outubro, ou do ACT, né, já me inscreveria o quanto antes. Ainda dá tempo de fazer? Dá, mas é muito mais corrido a preparação, então já começaria agora, se possível, estudar para as provas, se já não estiver estudando, e também, se você não for bem aqui, você está no terceiro ano, considerar até a possibilidade de fazer um gap year, que é se preparar com mais calma, né, para o ano seguinte. Tá? E aí, um outro ponto de começar com antecedência você vai ter mais tempo de trabalhar nas suas atividades extracurriculares. E aí, voltando, né, para essa linha do tempo, quando a gente fala de extracurricular, aí, por exemplo, já seria muito mais difícil para alguém que está no terceiro ano. Né? Você, se for se envolver com alguma coisa agora, não tem muito tempo para você trabalhar nelas, especialmente agora no segundo semestre. Então, o ideal é começar a trabalhar nessas extracurriculares no segundo ano, pelo menos no segundo ano do ensino médio, porque aí você tem mais tempo de desenvolver elas. E o ideal é que você chegue no terceiro ano já não precisando tanto delas. E aqui que ajuda bastante para quem consegue começar ainda mais cedo. Então, quando a gente fala de processo seletivo no exterior, né, para quem começa no nono e no primeiro ano, se você já está se preparando para eles, o único ponto que você teria, né, além de tentar ter as melhores notas possíveis, é o envolvimento extracurricular. Então, para quem está aqui no nono ou no primeiro ano, começar cedo ajuda, porque você tem tempo para desenvolver essas extracurriculares com calma, experimentar coisas diferentes, e você não tem, sabe, tanta pressão em já ter que saber qual extracurricular você quer colocar mais tempo, qual que vai ser o seu principal projeto. Para quem já está no segundo ano aqui agora, ou para quando começa no segundo ano, você consegue fazer também, mas você já tem um pouco menos de tempo e você já vai ter que conciliar isso com a preparação para as provas. Tá? Então, a antecedência nessa parte extracurricular vai ser super importante. Um outro ponto, né, que muitas famílias aqui trazem poxa, eu só vou conseguir estudar fora, né, se eu tiver uma bolsa muito alta. E aí, como é que eu faço? Então, a gente teve vários alunos nesse caso, nesse perfil esse ano, que precisavam de bolsas altas. E aí, o que eles fazem é se candidatar para as universidades, vai ver se você vai conseguir o tamanho da bolsa que você precisa ou não. Se você consegue, você tranca a faculdade no Brasil e vai. Se não conseguir, aí o caminho é seguir por aqui. E aqui tem algumas das estatísticas dos nossos alunos, né, desse ano. Então, um pouco mais da metade da nossa turma teve pelo menos uma oferta de bolsa em uma das universidades que foram aprovadas. E quando a gente pega, né, todos os alunos que tiveram bolsa, a média foi uma redução de $20.000 no ano no custo da faculdade. Tá? Vale frisar aqui também, pessoal, que dessa estatística, a gente não tirou os alunos e famílias que ou não precisavam ou não estavam mirando em bolsa. Então, sei lá, tem faculdades que são muito boas, que às vezes não dão bolsa de estudos, mas está dentro do orçamento da família. Esse gráfico ele é bem legal também, porque ele mostra dos nossos alunos que tiveram bolsa quanto cada um recebeu em dólares por ano,
Então, muita gente me pergunta se existe bolsa de 100%. Existe, é claro que é um pouco mais a exceção, né? A grande maioria das bolsas são parciais, né? E aqui os principais casos da turma desse ano. Então, esses alunos foram os que tiveram bolsas por necessidade financeira. Vocês vão ver que, normalmente, as faculdades muito fortes, muito famosas, né? Harvard, MIT, Princeton, Yale, esses exemplos aqui, Dartmouth, Notre Dame, são faculdades que dão bolsa por necessidade. E aqui tem as bolsas por mérito acadêmico ou por mérito artístico. Tá? Outro ponto super importante de ter essa análise aí do projeto e começar desde cedo e ter essa preparação, né, de envolvimento extracurricular de uma forma mais holística, que é como a gente chama um processo seletivo no exterior, é que aqui no Brasil tem algumas universidades que estão começando a deixar de avaliar simplesmente a nota do vestibular. Né? Aqui tem alguns exemplos de faculdades que hoje têm dinâmicas de grupo, cases de empresa. Eu sei que tem alguns cursos da GV e da INSPER que aceitam o SAT. Então, você também começar a ter essa abordagem ali de te ajudar, né, no desenvolvimento pessoal, pode acabar te ajudando a ingressar em faculdades brasileiras. E aí eu vou trazer meio que um resumo aqui desses pontos que eu falei, de uma forma mais fácil na visualização, para vocês terem uma ideia de como a gente organiza a linha do tempo. Então, para quem começa no nono e no primeiro ano, vocês vão ver que algumas coisas vão ser sempre importantes e seguem, né? Notas na escola, por exemplo, você vai sempre tentar ter as melhores, independentemente de quando você está. Quando você começa no nono e primeiro ano, você tem mais tempo para experimentar atividades extracurriculares diferentes, focar muito no inglês, conhecer mais o processo, né? Já quando você está no segundo ano aqui, você já tem que entrar mais a fundo, já saber um pouco mais do que você quer nessa parte extracurricular, conciliar isso com a preparação para as provas. Quando a gente tem alunos que começam no segundo ano também, dá para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as faculdades antes mesmo de fazer a seleção no terceiro ano. Tá? Agora, quando alguém me perguntou se você já está no terceiro ano agora, aí você já está indo direto para o processo de candidatura. Se você ainda não fez, né, tem que fazer as provas, se preparar o quanto antes, já começar a ir mais a fundo na seleção de faculdades, e aí não dá tempo para se envolver, né, em atividades extracurriculares, você não vai ter tempo de trabalhar nelas. Então, por isso que eu até falei lá atrás, se tem alguém que está no terceiro ano agora, a gente entende muito o que o estudante está procurando, e às vezes avalia o caso de fazer uma preparação, o gap year, que é um ano preparatório depois de se formar, para ter melhores possibilidades. Mas isso é uma avaliação, né, bem pessoal, depende do perfil do aluno. Às vezes, alguns alunos, por mais que comecem no terceiro ano, já construíram coisas interessantes antes. Então, dá para a gente sempre, né, entender em que estágio cada estudante está. Né? E aqui tem uma fase mais macro também, de como a gente gosta de organizar o terceiro ano, né, ou o ano de candidatura de cada estudante. Então, a gente vai dividindo aqui. Normalmente, a gente já começa a trabalhar nas redações no primeiro semestre do terceiro ano, porque como os temas não mudam muito de ano para ano, a gente percebeu que trabalhando em mais tempo, né, por mais tempo você consegue desenvolver melhores redações, e aí o segundo semestre a gente já sabe quais são os temas específicos, e aí você vai fazer muito mais ajustes, né, avaliar quais são as melhores histórias que você tem para contar, depois de definir as faculdades, quais são os temas específicos das suas faculdades. E aí o ideal, né, é que, se for possível, você já finaliza os testes aqui no primeiro semestre, manda os applications, recebe, as universidades vão avaliar, né, as applications entre dezembro e março, as respostas saem entre março e abril, e aí normalmente os alunos passam 4, 5, às vezes até mais universidades, e de maio a agosto é o período que você tem para avaliar as universidades, visitar. Na verdade, desculpa, você já visitou antes nessa parte. As visitas acontecem entre março e abril, e aí entre maio e agosto é moradia, plano de alimentação, seguro-saúde, né, e todos os detalhes finais até você ingressar no curso. Agora, um outro tema, pessoal, que cai muito, assim, que eu converso com famílias diariamente, e eu diria que grande parte dos jovens, ainda mais os que estão mais jovens, ou mesmo que estão às vezes no terceiro ano, não sabem o curso que querem fazer. Eu acho isso super natural. Estranho é a gente com 16, 17 anos ter que estar, né, 100% certo do curso. Algumas estatísticas aqui, numa feira profissional em 2019, eles fizeram uma pesquisa com os jovens que estavam lá, e 60% deles não sabiam o curso que ele queria fazer. A gente fez uma pesquisa, né, e a palavra teste vocacional teve quase 17 milhões de resultados no Google. Então, quanto de gente está pesquisando sobre isso, né, que não tem certeza do que é. E entre 2010 e 2019, 59%
dos estudantes no Brasil desistiram do curso universitário. Então, se você está assistindo aqui e você não sabe o curso que você quer, fique tranquilo, porque a maioria das pessoas estão nesse mesmo caminho, isso é super natural, e é possível até que você saiba o que você quer e você mude de ideia, né, antes ou durante a universidade. E aí nos Estados Unidos, para a gente ter uma base de comparação, também não é tão diferente assim. Mas tem uma alternativa lá que dá para considerar. Tem uma pesquisa recente que mostra que de 20% até 50% dos estudantes nas universidades americanas começam o curso como indeciso. Então, esse é um ponto legal. Lá, você não necessariamente precisa estar certo do curso que você quer. E aí, para isso, né, vou trazer um exemplo aqui de uma universidade. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, o termo major, são os cursos de graduação que um jovem pode se formar dentro de uma universidade. E aí, para vocês terem uma ideia, a Universidade de Ohio, ela tem mais de 200 cursos diferentes. A gente já vê algumas faculdades que têm mais de 350 cursos de graduação. Então, tem muitas e muitas possibilidades de áreas, muitas das áreas que a gente já está acostumado aqui no Brasil, que a gente conhece bastante, mas para quem ainda não se identificou com nenhum curso, né, não está encontrando nada, eu recomendo, entra num site de uma faculdade grande no exterior, que tem muitas áreas, porque tem muitos cursos diferentes surgindo. E o legal é que o modelo americano, você tem até o final do segundo ano da faculdade para bater o martelo do curso que você quer. Os 2 últimos anos você se aprofunda nessa área. Dá para começar como indeciso ou dá para começar em alguma coisa e mudar. Eu, por exemplo, cheguei na faculdade e eu queria fazer engenharia. Eu peguei uma aula de cálculos, falei, não sei se eu quero me aprofundar tanto aí nessa parte. Peguei uma matéria eletiva de marketing, achei bem mais a minha cara, acabei mudando e me formei em marketing e administração. Esse é um outro ponto super legal, a possibilidade de fazer uma dupla graduação, se formar em 2 coisas ao mesmo tempo, algo muito comum entre os nossos alunos. Muita gente faz duplas graduações em áreas relacionadas, né, tipo finanças e economia, 2 engenharias diferentes, mas a gente tem alguns exemplos de duplas graduações em áreas diferentes. Tem um aluno nosso que está fazendo psicologia e design de games, ele falou que ele quer criar personagens mais complexos. Então, vocês têm muita flexibilidade. E aí, essa questão de não saber o curso ou querer mudar depois, acho que tem um peso muito menor do que aqui no Brasil, que você volta para o zero. E aí, né, tem muita gente que, mesmo assim, ainda fala, cara, mas eu não sei o que eu quero fazer, poxa, como é que eu vou começar a me preparar para alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que eu quero fazer? Não tem problema. 70% dos alunos que começam a preparação conosco não sabem se tem o curso, que curso querem fazer, e tem muitos que nem têm certeza se querem estudar no exterior, só que eles querem manter essa possibilidade aberta. Tá? E aí volta para muito do que eu falei, o que é importante vocês fazerem, né, se você quiser manter essa possibilidade aberta. E ter melhores chances, né, tanto de opções de faculdade, quanto de possibilidades de bolsa de estudos. Então, por mais que a gente escute, né, e é verdade que as faculdades lá olham muito mais do que notas, elas não estão só preocupadas com a sua nota, querem conhecer vocês como pessoa, boas notas vão te ajudar. Então, quanto melhor forem as suas notas ao longo aí dos 4 anos, do nono, primeiro, segundo, terceiro ano, mais chances vocês têm. Ponto super importante também, pessoal, as faculdades valorizam uma curva positiva. Então, sei lá, no nono, no primeiro ano eu não estava tão bem, mas aí eu decidi que eu queria estudar fora e eu melhorei muito no segundo e no terceiro ano. Poxa, isso é um sinal de maturidade, de que você começou a se comprometer e que você evoluiu. Tá? Então, curva positiva é importante. Ter um bom nível de inglês é fundamental. Tem muita gente que me pergunta também, dá para você, né, ir para a faculdade com nível intermediário? Existem universidades até que conseguem absorver alunos para, de repente, começar a evoluir o nível de inglês. Então, tem essa possibilidade, mas com um nível de inglês muito alto, você vai ter muito mais chances e vai sair muito melhor nas provas. Né? E aí, especialmente para quem mira em bolsa de estudos, bolsas por mérito acadêmico, né? Começar cedo, ter mais chances de fazer aqui as provas, o SAT ou o ACT. E hoje, como eu falei, né, nas faculdades canadenses da Europa até o Enem, isso vai te ajudar. Então, ter essa antecedência é fundamental e ter um bom nível de inglês ajuda. A parte extracurricular, pessoal, especialmente nas faculdades mais seletivas, essas faculdades, né, muito famosas, que muita gente tem interesse, aqui acaba sendo um grande diferencial. Então, muitos dos nossos alunos que foram aprovados nessas faculdades se envolveram com atividades por um período de tempo maior, assim, não era uma coisa que ele fez, sabe, tipo,
um mês, algumas vezes, e aí essa atividade. Algo, às vezes, 6 meses, um ano e meio, 2 anos. Então, é preciso tempo para você conseguir atividades interessantes. E aí, legal dar alguns exemplos aqui do que eles consideram, né? Quais são algumas das atividades extracurriculares mais comuns. Tem gente que participa de Olimpíadas de Conhecimento, tem gente que faz simulações da ONU, algum projeto de pesquisa, esporte, atividades artísticas, trabalho voluntário. Então, tudo isso conta como extracurricular. Tá? E aí as universidades vão avaliar não só as atividades em si, né, o que você fez, mas o quanto que você se engajou, o que você aprendeu, quem que você se tornou nessa atividade. Então, até mais uma dica aqui, que a gente vê muito, é os nossos alunos que fazem as atividades mais legais são aqueles que fazem o que gostam. Né? Porque aí tem muito mais chance de você fazer bem feito e querer se engajar por mais tempo. E para os jovens que estão aqui, que estão pensando, né, em seguir um curso mais artístico, como atuação, cinema, arquitetura, design, as suas habilidades que você tem na área, né, que vão futuramente compor o seu portfólio, são muito importantes. Então, tem interesse numa área artística, quero fazer arquitetura, por exemplo, comece a trabalhar suas habilidades de desenho. Gosto muito de cinema, quero ser um produtor de cinema, é muito possível que o seu portfólio, você tenha que fazer um curta-metragem de 2 minutos. Então, começa a fazer curso, se aprofunda na área, porque aqui vai ser muito importante. Tá? E aí é importante vocês entenderem essas diferenças, porque a preparação de um processo seletivo para alguns alunos pode mudar dependendo dos seus interesses futuros, dependendo do que você quer, né? Enfim, que você tem de objetivo. Tá? Aí eu vou falar um pouquinho de como, né, a gente ajuda aqui na Daqui para Fora nessa parte aqui do trabalho, né? Então, a gente tem 2 programas, o programa de preparação e o programa de candidatura. O programa de preparação é para jovens a partir do 9º ano do ensino fundamental, e o foco aqui, principalmente no 9º e no 1º ano, são atividades extracurriculares, é ajudar vocês a se envolverem, né, com atividades que combinem com você. Ainda é algo que, apesar de estar cada vez mais difundido aqui também dentro das escolas e está ficando mais comum, não é tão natural para nós brasileiros. Então, cada aluno trabalha junto com um mentor ou uma mentora que vai acompanhá-los. A gente começa também a preparação para as provas aqui. E para os alunos que estão mirando aí nos cursos mais artísticos, começar a se envolver com coisas que vão te ajudar a ter habilidade para fazer um portfólio lá na frente. Para quando você está no 3º ano, para quem está no 3º ano agora, aí é o nosso programa de candidatura. Aí a gente já vai pegar, né, tudo que você tem para selecionar as melhores opções de faculdade, de acordo com o perfil, notas, área de interesse, necessidade de bolsa. Ainda dá tempo de vocês se prepararem para as provas, então, né, tem menos tempo, mas ainda teria chances aqui. E aí a gente trabalha nas redações, cada aluno tem um orientador de redações que vai te ajudar com os textos, ter certeza que você vai mandar, né, as melhores versões possíveis. E também com os applications, prazos, pré-requisitos, e todos os detalhes para envio das candidaturas. A gente ajuda também no recebimento das respostas, a definição de quais faculdades faz sentido fazer matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, e dá todo o suporte até o início do curso. Tá? Além disso, a gente tem também uma equipe que fica aqui para dar suporte durante a universidade, imprevisto, dúvidas. Então, o vínculo com o estudante, né, vai até que você se encerre no exterior. Aí né, um pouquinho aqui do que a gente trabalha muito no programa de preparação. Então, como eu falei, o foco são nas extracurriculares e o intuito aqui é ajudar vocês a definirem quais são as atividades que mais combinam com você, de acordo com o seu dia a dia, com seus interesses pessoais e, principalmente, colocar uma energia muito grande em priorizar o que faz mais sentido para você. Talvez não seja o mesmo que faz sentido para o seu colega que tem objetivos diferentes. E é importante vocês priorizarem, porque eu sei que os jovens de hoje têm várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? E para você manter boas notas, se preparar para as provas e ter boas extras, você vai ter que fazer algumas escolhas. Aqui a gente tem alguns exemplos de alunos que se prepararam conosco, e eu gosto bastante desse slide, porque ele demonstra como eles eram no início do programa de preparação, como eles chegaram no ano de candidatura. Então, por exemplo, o Gui aqui, ele começou conosco no comecinho, final do 9º, comecinho do 1º ano. Ele já era um bom aluno, mas ele tinha médias 8, e ele entendeu a importância de tentar melhorar as notas. Ele chegou no ano de candidatura, as médias dele melhoraram para 9. Provas, a gente colocou 0, porque ele não tinha feito nenhuma prova. Ele teve notas excelentes, né, quase que gabaritou todas que ele tinha, então teve, né, provas próximas de 100% aqui.
A e C são atividades extracurriculares. A gente deu uma nota para as atividades extracurriculares que ele tinha desenvolvido até então. Ele era representante de turma e jogava no time de basquete da escola. E aí, né, ao longo de 2 anos, ele acabou fazendo atividades super relevantes, que estavam muito relacionadas com os interesses pessoais dele, e que tiveram um impacto bem relevante, não só dentro da escola, mas até na cidade dele que ele morava, que era Londrina, né, e acabou ajudando a ter excelentes resultados. E para construir essas, né, e colocar tempo nessas extracurriculares, ele não fez isso do dia para a noite, né, demandou, né, um período de preparação. Então, tá aí a importância de vocês começarem cedo para vocês conseguirem, né, construir essas extracurriculares com calma. Outro ponto aqui que eu mencionei bastante, né, das provas, a gente tem um curso preparatório com a nossa parceira Karine Dombi. Esse curso é focado nos alunos, nas dificuldades de alunos brasileiros. Ela criou uma metodologia focada nisso. Ela é especialista só em SAT e ACT. E o que a gente identificou, na verdade, ela identificou é que a principal dificuldade é como fazer a prova dentro do tempo e como estudar de forma eficiente. E aí os alunos do nosso programa têm acesso a uma plataforma que já tem as aulas gravadas, tem plantões de dúvida. Dentro da plataforma tem diversos exercícios, né, simulados, e a gente monta todo um cronograma de estudos para os nossos estudantes conseguirem se planejar muito bem. Aqui tem, né, o quanto em 2022 os alunos evoluíram, em média, depois de fazer o curso, e alguns exemplos de alunos, tanto no SAT quanto no ACT, quanto eles tiraram no primeiro simulado e quanto eles evoluíram do primeiro simulado até a prova final depois do curso. Tá? E aí essa estatística é bem legal também. Alunos que participaram do nosso programa de preparação antecipada tiveram, em média, 18% a mais de bolsa e aumentaram 24% as chances de aprovação em uma faculdade top 100 do mundo. Então, valida muito dos pontos que a gente vê aqui. Não tem muito segredo, né? Quem começa com maior antecedência vai conseguir chegar mais longe e com um esforço mais direcionado, sabe? Porque você vai fazendo um pouquinho por semana, aí você faz um pouquinho por semana, sei lá, no nono ano, no primeiro ano, no segundo ano, você conseguiu fazer mais, proporcionalmente investindo menos tempo semanal, vamos dizer assim. E aí, pessoal, eu vou começar a responder as dúvidas de vocês, tá? Eu vi que tem chegado algumas mensagens aqui. Só queria deixar alguns recados, os nossos próximos eventos, tá? Amanhã vai ter um evento bem legal mesmo, eu que vou conduzir aqui a entrevista com o Yuri. O Yuri é um aluno nosso que se formou, né, em medicina em Harvard, com bolsa de estudos. Então, fico vendo aqueles podcasts, né, todo mundo fala, essa aqui vai ser entrevista imperdível. Acho que essa é a imperdível que a gente tem aqui. Vai ser uma história bem legal, e quem puder acompanhar amanhã vai ser bem interessante. Na semana que vem, a gente tem uma entrevista falando um pouquinho de um passo a passo para como escrever uma boa redação. E depois, na semana que vem também, na verdade, uma entrevista falando um pouquinho das 10 melhores universidades do mundo, para vocês conhecerem sobre elas, informações, números e pontos bem interessantes. Tá? Então, já fica o meu convite para essas próximas entrevistas. Eu vou deixar depois aqui também os nossos contatos. Eu vou tentar responder todas as dúvidas, mas às vezes não dá tempo, ou tem alguma dúvida muito específica, então fiquem à vontade aqui para entrar em contato conosco. E deixa eu ver aqui as dúvidas que já chegaram. Pessoal, vou colocar aqui no chat também, para quem tiver interesse, tiver dúvidas específicas, quiser conversar com um dos nossos especialistas gratuitamente, a gente pode fazer um plantão de atendimento aqui pelo nosso Calendly. Tá? Eu mandei o link aqui para vocês. Pessoal, se vocês quiserem, eu vou responder aqui no chat, mas depois fica até mais fácil para acompanhar as perguntas no Q&A aqui do Zoom, aí dá para ver quais que eu respondi. Então, se depois puderem ir fazendo por lá, me ajuda. Rayan perguntou a que tipo de atividades eu me refiro. Acho que essa eu já respondi, né, Rayan? Qualquer coisa aí que você faz fora do currículo obrigatório da escola. O Davi Miranda perguntou: terminei o ensino médio há 2 anos atrás. Isso prejudica a minha aplicação por já ter passado o gap year? Davi, a gente já teve casos, até de uma aluna que eu entrevistei há um tempo atrás, que ela tinha feito 2 anos de gap year e ela teve bons resultados. O que acontece você precisa mostrar que nesses 2 anos você fez alguma coisa que ajudou você a evoluir e ser um melhor candidato, porque a universidade vai querer saber o que você fez, né? Então, é possível sim, mesmo você tendo feito 2 anos, você ter bons resultados, desde que você consiga, né, ter isso justificado. O Sandro perguntou se o Enem serve no
no processo para as universidades? O Enem serve como nota para a EUA ou Canadá? Sandro, o Enem ele serve mais para as universidades canadenses, tá? E aí tem uma outra universidade na Europa também. Uh, Até tem, eu sei que a NYU, por exemplo, fala que aceita a nota do Enem no processo, mas a maioria dos nossos alunos da NYU fizeram SAT. Então, nos Estados Unidos ainda não tem tanto peso. E como eu falei, um ponto importante é, por exemplo, no Canadá, por mais que eles peçam e peçam que você envie a nota do Enem ou de algum vestibular do Brasil, ainda assim eles vão pedir redações, cartas de recomendação, e todos os outros pontos, tá? Então ainda não é como Portugal, que só o Enem te dá um acesso direto. A Sofia perguntou, né, ela falou que não sabe muito sobre o TOEFL. O que o TOEFL tem a ver com tudo isso? Se você explicar. Sim, Sofia, o TOEFL e as outras provas de proficiência são provas de proficiência em inglês para alunos internacionais que inglês não é a primeira língua. Tá? E aí, deixa eu voltar aqui, que inglês não é a primeira língua, tá? Então, é basicamente para ter certeza de que você vai chegar na faculdade e vai entender, né, enfim, vai compreender o inglês. Então, é uma prova de proficiência que, eu diria que o TOEFL, qualquer uma delas, né? TOEFL, IELTS, Duolingo, qualquer faculdade que tem um curso em inglês vai pedir. E normalmente as provas de proficiência, Sofia, eles dão uma nota de corte exata do que você precisa. Então, por exemplo, o TOEFL vale 120 pontos. Se você tira 90 e a faculdade pede 90, ótimo. Muitas vezes não importa se você tirou 91 ou 100, ou 120. Tirou 90, beleza. Se a faculdade pede 90 e você tirou 89, não adianta você ter melhores notas do ensino médio do mundo, gabaritar o SAT, porque é um pré-requisito bem específico. Tá? E aí até ficou meu convite, Sofia, entra no nosso blog, né, daqui para fora blog, a gente acabou de sair uma matéria falando sobre essas provas de proficiência, explicando um pouquinho mais sobre elas. A Bruna perguntou, eu escolhi fazer um major de arquitetura e tenho tido dificuldade para mostrar as habilidades no application. Quais oportunidades poderia ajudar alunos que querem esse major? De fato, Bruna, o curso de arquitetura ele tem um portfólio, né? E que normalmente vai pedir que você faça algumas tarefas bem específicas do portfólio. Aqui a gente até tem os alunos que trabalham conosco, né, em cursos artísticos, vão ter uma orientadora, uma mentora de portfólio que vai ajudar você a desenvolver esses materiais. Então, eu não sei o quanto você já tem habilidade de desenho, o quanto você está adaptado a isso, mas é necessário ter alguns tipos de habilidade mesmo. Então, se você ainda não tem nada, eu recomendaria fazer alguns cursos. Não sei se você já está aqui no terceiro ano, ou se tiver e você ainda não tem, né, tanto dessas habilidades, talvez possa ficar um pouquinho mais corrido. Mas até recomendo, entre em contato conosco, que a gente pode falar um pouquinho mais do nosso programa, de como a gente ajuda aqui nessa parte dos portfólios. A Dani perguntou, qual uma nota mínima no SAT para poder fazer o application nas universidades americanas? Caso eu invista no curso preparatório para o SAT, eu posso utilizar o SAT em faculdades brasileiras? São poucas vagas para SAT? Dani, é muito variável essa pergunta, porque vai depender muito, muito, muito da universidade. Por exemplo, o SAT vale 1.600 pontos, né? Tem faculdades com uma nota de 1.200, você já consegue não só ser aprovado, mas até já conseguir ter algumas possibilidades de bolsa de estudos. Aí tem outras universidades, sei lá, tipo as mais seletivas do mundo, Harvard, Yale, tal, que né, além de boas notas extracurriculares, geralmente você precisa de um SAT de 1.500 ou mais. Então depende muito aqui. Outro ponto super importante que vale frisar, desde a pandemia, muitas universidades começaram a tornar o SAT opcional, porque, bom, muita gente não conseguiu fazer e tal, e isso acabou fazendo com que muito mais alunos se candidatassem. Então, é melhor fazer o SAT, porque se você for bem, isso vai te abrir muito mais portas e pode te ajudar em bolsa, em diversos fatores, mas se você não for bem, também existe essa possibilidade de a gente avaliar quais são as universidades opcionais, se enquadraria no seu perfil, tá? E se você investir, sim, você poderia usar, né, o SAT nas faculdades brasileiras. Ainda não são tantas faculdades, que eu me lembro de cabeça, a EGV, INSPER, acho que tem mais uma outra universidade, se não me engano, a SPM, talvez, não me lembro agora. Ainda não são tantas vagas, mas já são algumas vagas, sim. A Natália Moraes perguntou se existe a possibilidade daqui para fora ajudar em outros locais da Europa, além do Reino Unido e da Holanda. Natália, a gente está começando aí num avanço de pesquisar mais outras opções de boas universidades na Europa de língua inglesa.
A gente já teve esse ano alunos que aplicaram para IE na Espanha, Bocconi na Itália, se não me engano, alguns alunos de moda também de faculdades na Itália, Polimoda, Instituto Marangoni. Então, a gente tem algumas universidades pontuais que a gente conhece, então vale a pena entrar em contato aqui conosco para a gente ver se a gente já consegue te ajudar. Chegaram mais aqui. O Rayan perguntou aqui agora no Q&A se os SATs são feitos online. Rayan, não. Outra pergunta legal, até esse ano os SATs ainda são feitos no papel e de forma física. Tá? Então, você vai para os centros enfim, que oferecem, são vários locais aqui no Brasil, várias capitais que têm o SAT. A partir do ano que vem, pessoal, o SAT ele vai parar no mundo, ele vai parar de ser de forma física. Ele vai ser no computador, mas não é que vai ser feito online da sua casa. Você vai para um centro para fazer a prova. Então, a gente ainda está, né, esperando aí mais informações para entender o quanto que vai mudar a prova, saíram algumas coisas, né, mas a partir do ano que vem vai mudar. Uma pergunta anônima aqui. Vou aplicar para a Europa esse ano. Estava pensando em fazer isso em novembro, logo depois do Enem. Essa seria uma boa época ou eu preciso fazer isso mais cedo? Então, assim, o aplicar, né, e aí quando a gente se refere ao aplicar, é literalmente, você vai ter lá uma conta, né, dependendo do país que você aplica, tem lá os portais que você vai usar, você faz o upload das suas redações, do seu personal statement, das suas cartas de recomendação, do seu histórico escolar, faz o envio de notas, e aí o aplicar é você apertar o Enter. Então, você vai fazer mesmo meio que nesse período aí, imagina que entre novembro desse ano, fevereiro do ano que vem. Agora, não dá para você começar a olhar, né, pesquisar as faculdades, começar as redações só depois disso, que senão fica muito mais puxado, talvez não dê tempo. Tá? Então, se você está planejando em aplicar em novembro desse ano, eu começaria a fazer tudo o que for preciso agora. A Dani perguntou qual é o valor médio de uma universidade americana para o curso de engenharia. Na verdade, não sei se é a Dani ou o Dani. Dani, nos Estados Unidos, o valor médio das universidades vai variar de 30 a 85 mil dólares por ano, considerando aula, alimentação e moradia. Nos Estados Unidos, os custos, em geral, são mais homogêneos em relação ao curso, então não varia tanto só pelo curso, é mais na universidade. E um dos nossos principais papéis aqui de trabalho é entender que cada aluno procura, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, e antes mesmo de começar qualquer tipo de projeto, fazer uma análise se dentro do que aquela família, aquele estudante procura, as chances de sucesso são boas. Então, sabendo mais ou menos o seu perfil, notas, área de interesse, orçamento planejado, a gente consegue ter essa avaliação para avaliar suas chances. A Júlia Silva perguntou, como que se preparar para o SAT, Enem e vestibular no segundo ano do ensino médio? Bom, acho que o Enem, né, e vestibular, Júlia, dentro da própria escola, você já consegue, né, enfim, fazer a sua preparação, geralmente, né, seus alunos vão estar estudando, então acho que essa própria escola vai preparar. E aí, tem algumas formas para você começar a preparação do SAT. Como eu falei, a gente tem uma parceira que trabalha com os nossos alunos, tem um curso excelente, que tem dado excelentes resultados, que é a Karine Dombi, mas eu vou passar para você também, para quem quer saber, só um segundinho aqui, a Khan Academy, que é um recurso bem legal, que ele é gratuito, então, para quem já quer começar uma preparação, quer começar a entender sobre a prova, né, super recomendo vocês entrarem nesse site aqui, Khan Academy, que lá ele já tem, né, videoaulas, tem vários recursos, o próprio site aqui do SAT, vou colocar aqui para vocês também, do College Board, tem bastante coisa legal. Então, se você já quer começar, né, o quanto antes aí se preparar e começar com algo gratuito, recomendaria essas provas. Uma outra pergunta anônima, caso eu decida prestar para faculdades no exterior, seria necessário fazer o Enem? Depende do país. Faculdades americanas? Pouco provável, não. Faculdades canadenses ou na Europa, canadenses, muito provavelmente alguma que vai estar na sua lista vai pedir que você tenha feito o Enem, então importante fazer. Europa, vale a pena você fazer, pode até ser que
dependendo da faculdade que você se candidate, não precisa, mas vale a pena você fazer também, tá? Então, como os alunos brasileiros, né, já estão se preparando para o Enem dentro do colégio, poxa, eu acho que vale super a pena, sim, né, considerar fazer, a não ser que você saiba que vai se candidatar só para os Estados Unidos. E tem mais alguma dúvida, pessoal? A Dani perguntou qual a minha opinião, né, nas principais diferenças entre universidades americanas e europeias. Em termos de nível acadêmico, Dani, eu acho que tem faculdades tão boas quanto em ambos os locais. Você tem um nível acadêmico bem bom mesmo. O que eu vejo de interessante nas faculdades americanas, que talvez não tenha tanto nas europeias, ou não tem nas europeias, né? Essa possibilidade de você decidir um pouco mais tarde o curso que você quer, você tem até o final do segundo ano. Então, essa flexibilidade de currículo, possibilidade de se formar em duas coisas ao mesmo tempo, até tem em algumas faculdades europeias, mas é uma coisa muito mais casada, e você não tem esse período aí para você avaliar com mais calma. Um ponto interessante aí, falando das universidades europeias, especialmente para alunos que têm cidadania europeia, muitas faculdades públicas de lá têm um custo-benefício bem legal, que aí vale considerar também. Eu diria que é variado, assim, geralmente tem alunos que chegam aqui para conversar conosco e se encantam com esse modelo americano, por exemplo, e falam, não, é lá que eu quero estudar. Aí tem alguns alunos também que preferem estilo de vida europeu, uma série de outros fatores, e aí aplicam para a Europa. Então, é variado, são questões pessoais, mas em termos de nível acadêmico, poxa, em ambos os lugares vocês têm excelentes oportunidades. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, queria muito agradecer, pessoal, aqui a presença de todos. Acho que teve várias perguntas legais. Para quem, né, como eu falei, estiver interessado, quiser saber mais sobre o assunto, entre em contato conosco, marque um plantão de atendimentos aqui com a nossa equipe. É um projeto bem específico, né, de cada estudante, bem pessoal, então tem muitas variáveis aqui. Chegou só mais uma pergunta, então essa última aqui, deixa eu responder. As universidades públicas na Europa são somente para nativos? As faculdades públicas de lá e privadas, primeiro ponto importante, ambas são pagas, tá? Então não tem, né, salvo alguns países, mas a grande maioria ambas têm alguma taxa. A principal diferença é que as faculdades públicas, para estudantes com cidadania europeia, tem um valor diferenciado. Então, por exemplo, a Holanda, né? Para quem não tem cidadania europeia, o custo é de só o tuition, né, em torno de 8 a 10 mil euros no ano, de faculdades públicas. Para quem tem, cai para 2.500 euros por ano. Então, pode ficar, né, bem interessante. Agora, a Bruna me perguntou aqui, o MIT está no top da minha lista e gostaria, na sua visão, o que poderia chamar a atenção de forma geral? Bom, faculdades como o MIT, Bruna, assim, primeiro, né, tem que ter boas notas, super importante, boas notas escolares, boas notas de prova, e eles são uma universidade que gostam muito de alunos que participam de Olimpíadas de Conhecimento. Tem bons resultados, medalhas a nível nacional, se possível a nível internacional. A nossa aluna esse ano, Marina, que foi aprovada lá, inclusive com uma bolsa de 100%, ela se destacava muito nesse envolvimento em Olimpíadas. Tá? Então, para quem tem esse interesse, no MIT especificamente, bons resultados em Olimpíadas podem ajudar. Então é isso, pessoal. Quero muito agradecer a presença de todos. Espero aqui que tenha ajudado vocês hoje. E uma excelente noite, né? Um excelente resto de semana para vocês. Tchau, tchau.